O tráfico de animais movimenta cerca de, olha só, Rafaela, 20 bilhões de dólares por ano, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas. Pois é, combater este crime que afeta o equilíbrio ecológico é um desafio diário para a Polícia Ambiental. Em uma de suas ações, a Polícia Ambiental do Distrito Federal encontrou mais de 400 pássaros silvestres na mala de um carro. O destino era Minas Gerais. Só no primeiro semestre deste ano, o batalhão da Polícia Militar Ambiental da capital federal apreendeu quase 1.500 animais silvestres. E no país, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, cerca de 38 milhões de animais são retirados de seus habitats naturais por ano. A maioria sai da Bahia, Piauí e Pernambuco para comercialização no próprio território nacional. É um delito cruel, praticamente 9 em cada 10 animais que são traficados de forma ilegal chegam a óbito, somente uma chega ao seu local de origem. O apenamento varia normalmente de acordo com a 6514 de 08, de 500 a 5 mil reais, 500 quando esse animal não está em nenhuma lista de animais em provável extinção, e normalmente 5 mil reais quando esse animal consta de alguma lista, e até da CITES, que é uma convenção internacional que lista ali os animais em determinados graus de possibilidade de extinção. A Polícia Ambiental tem dificuldades para combater o crime, principalmente por falta de efetivo. No DF, as maiores apreensões são feitas por denúncias da população. Ano passado, mais de 6 mil aves silvestres foram encontradas em residências do Distrito Federal, criadas de forma irregular. Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental, a revenda pode custar 100 vezes mais no mercado internacional. Dependendo do quanto essas pessoas são apenadas, e levando em conta também que a 9.605 de 98, ela estabelece o apenamento de 6 meses a 3 anos, com majorantes e agravantes, então normalmente essa pessoa não fica presa. Essa pessoa ela vai cair numa pena semelhante a 9.099, cujas penas estabelecem penas de prestação de serviços à comunidade, de proibição de sair do local, ou seja, são penas realmente restritivas de direito, e conjuntamente com a multa, muitas vezes vale a pena realmente a pessoa cometer o delito. Quando a polícia consegue interromper o crime, muitas vezes os animais são trazidos para o Hospital Veterinário dos Zoológicos de Brasília. Chegam bastante debilitados. Como ela levou um tiro e teve uma fratura na asa, nós optamos em utilizar alguns aparelhos que vão acelerar esse processo de consolidação da fratura que ela teve e também a cicatrização da ferida, onde foi o local feito a retirada do chumbinho, Essas araras foram vítimas de maus tratos. Elas são uma mistura da arara vermelha com canidé reproduzidas em cativeiro. São raras e, por isso, um dos principais alvos dos traficantes de animais. Elas foram trazidas pela Polícia Ambiental e estão aqui no Zoológico de Brasília desde o ano passado. Elas não podem mais voltar para a natureza. Esse animal não fazendo o retorno para a natureza, a gente vai atrapalhar na conservação da espécie, na reprodução dessa espécie em vida livre e até mesmo que vai atrapalhar na cadeia que esse animal vive. Existe uma cadeia alimentar dos animais, então tem presa e predadores, e isso vai fazer com que fique desregulada. Então vai atrapalhar muito na conservação da espécie na natureza. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe no estúdio aqui da TV Justiça a delegada Mariana Almeida, que é da Delegacia de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais as punições para quem prende e comercializa animais silvestres. Bom, atualmente, pela nossa legislação, existem 2 tipos de punições. A pessoa que trafica ou que prende algum animal, ela responde tanto administrativamente, ela está sujeita a multas, e responde também na esfera criminal, pelo crime que é prevista uma pena de 6 meses até 1 ano de detenção e mais uma multa. Mas é importante destacar também que, infelizmente, não existe uma diferenciação para aqueles casos em que esses animais são traficados ou para aqueles casos em que as pessoas têm a posse desses animais em suas residências. Ambos acabam respondendo pelo mesmo crime. Doutora, isso seria a chave para entender por que as punições não inibem a prática? Exatamente. A prática mostra que essa punição, por ser muito branda, ela acaba não reprimindo a prática desse crime. Então, nós entendemos
com o cotidiano, que seria importante que houvesse uma reforma nessa legislação para que essas penas pudessem se tornar mais rígidas, para que esse tratamento aos traficantes fosse tratado de uma forma ainda mais rígida, diferenciada daqueles que só possuem os animais, mas também é importante que a população passe a ter uma conscientização maior sobre o dano que causa criar esses animais silvestres em suas residências. Afinal de contas, se não tiver, enquanto tiverem pessoas adquirindo esses animais, existirão esses traficantes que estão retirando eles da natureza. Agora, é possível legalizar a posse de um animal que está em alguma residência por uma situação irregular? Não, quando esse animal já foi adquirido de uma forma irregular, não há nenhuma possibilidade pela nossa legislação de ser regularizada essa posse. Então, essas pessoas precisam procurar os órgãos ambientais responsáveis para que esse animal seja entregue aos cuidados deles e, posteriormente, reinseridos na natureza. A única possibilidade de você ter um animal silvestre na sua residência é adquiri-lo de alguns criadouros que são regularizados, são animais que já nasceram em cativeiro. Doutora, nós temos aqui uma fauna muito rica em toda a região de Brasília, onde ainda não houve nenhum desmatamento. Então é muito comum justamente a presença de pássaros, até no Lago Sul aqui de Brasília nós vemos até antas, diversos animais. Já vi casos de pessoas que socorreram alguns desses animais. O que é que eu devo fazer em uma situação dessa justamente para, bem intencionado, não incorrer em uma situação de crime? Isso, numa situação como essa, o primeiro passo é procurar algum órgão ambiental. Aqui em Brasília nós temos o IBRAM, que é o órgão governamental, e para que seja dado o destino correto a esse animal. Agora, quando esse animal é transportado para fins ilícitos e criminosos, em situação degradante, configura maus tratos também, a pena ela é aumentada? Isso, na grande maioria das vezes, esse transporte desses animais, ele é feito de maneira bastante degradante para esse animal. Eles, às vezes, são transportados em pequenos compartimentos, ele tem suas garras, suas presas arrancadas, e essa situação pode configurar também o crime de maus tratos a animais. Doutora, então, ele acaba respondendo por 2 crimes. E no caso da pessoa que, além de ter adquirido o animal, cria em casa, mas as condições são degradantes, não são as ideais para aquele animal, ela também responde por essa situação? Isso, ela também chega a responder por 2 crimes, pelo crime de ter esse animal silvestre e também pelo crime de maus tratos. Agora, o DF, como o Cadu ressaltou há pouco, acaba sendo rota, né, de criminosos. Recentemente, a polícia aqui do Distrito Federal fez uma operação grande na semana passada, né, doutora? Como é que tem sido a atuação de vocês no combate a essa prática? Isso, a Polícia Civil conseguiu identificar que o Distrito Federal, em razão da sua posição geográfica, está acabando sendo rota, servindo como uma rota desse tráfico de animais que são retirados da região Nordeste, da região Norte e também vem do Pantanal e acabam passando por aqui, são destinados ao Sudeste, principalmente ao Rio de Janeiro e São Paulo, e de lá eles têm destinos que chegam até ao exterior. Por isso que a Polícia Civil tem atuado de uma forma a identificar esses grandes traficantes e impedir que esses animais cheguem a esses destinos que eles seriam levados. O alvo maior, pássaros, né? Isso, nós acreditamos que cerca de 80% desses animais que são traficados são pássaros. Ok, doutora Mariana Almeida, muito obrigada pela participação mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora.